Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo, é claro, com informações do Flamengo, e tem dose dupla de Flamengo nesse domingo. O Flamengo vai jogar duas vezes, é isso mesmo, já já a gente vai contar isso, e não é a primeira vez que isso acontece. Você lembra qual foi a outra vez? Também vamos relembrar aqui para vocês. Temos também informações sobre o zagueiro português na mira do Flamengo, e as conversas já foram iniciadas. A gente vai contar já já que zagueiro é esse, onde ele está atuando. Vou dar um spoiler. Ele atualmente está no futebol espanhol. Dei um spoilerzinho aí para vocês. Tem também Everton Cebolinha falando sobre possível convocação para a seleção brasileira. Tem a provável escalação do Flamengo para pegar o Nova Iguaçu recheada de garoto. A gente tem muita coisa para abordar no vídeo de agora, mas antes, galera, quero dar um recado especial para vocês. É o seguinte: a KTO é a nossa parceira. Você que gosta de fazer aquela fezinha, aquela aposta no jogo do Flamengo, corre no site da KTO, kto.com, utilizando o código VENE, você tem direito a bônus. Mesmo com a garotada, você acha que o Flamengo vai levar a melhor? Eu botei 2-0 Flamengo lá no site da KTO, kto.com. 2-0 Flamengo, mesmo com a garotada, diante do Nova Iguaçu, jogo que será disputado lá em João Pessoa, tá bom? Mas você quer fazer aquela fezinha, corre no site da KTO, tá bom? Também não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas e ajude o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Se quiser colaborar de maneira financeira, tem um Pix aí na descrição. Beleza? Vamos para as informações. Antes de falar de Flamengo, vamos falar de um assunto que demonstra e exemplifica a bagunça que vai ser o Corinthians em 2024. O mesmo Corinthians que dizia que iria contratar o Gabigol. Gente, olha o que aconteceu. O Lucas Veríssimo, que chegou a ser apresentado e anunciado como o primeiro reforço da nova gestão lá no Corinthians, ele não tinha contrato assinado com o Corinthians, ainda pertencia ao Benfica, porque o Corinthians tinha chegado a um acordo verbal com o Benfica para pagar 8 milhões de euros pelo zagueiro. O Benfica foi e vendeu um jogador para um clube do Dubai, nem avisou o Corinthians, e o jogador está indo para Dubai e não fica mais no Corinthians. Sendo que o contrato está pronto para assinar desde o dia 4 de janeiro, e o Corinthians não assinou. E simplesmente o Lucas Veríssimo foi vendido para um clube lá do Catar, e o Corinthians não ficou sabendo. Gente, isso é a demonstração de bagunça. Eu não sei de quem foi a culpa, se foi culpa do jogador, do empresário do jogador. A pergunta que eu poderia fazer a um dirigente do Corinthians é: por que não assinou o documento da compra do jogador junto ao Benfica anteriormente? Estamos no dia 20 de janeiro, o negócio está acertado desde o dia 4 de janeiro. Dito isso, vamos falar de Flamengo, porque Everton Cebolinha, que começou 2024 da forma que terminou 2023, jogando bem, ele concedeu entrevista à Flá TV e falou sobre a preparação dele fora do clube. Ele disse o seguinte: tenho me preparado para isso, para ser um ano mágico. Inclusive, desde o ano passado, tenho feito trabalhos por fora, desde nutrição a treinamentos, avaliar a parte tática. Então, eu espero que esse ano, que já começou bem, possa terminar bem, não só para mim, mas para o clube também. E aí ele foi questionado sobre se ele pensa em convocação para a seleção brasileira, e ele disse o seguinte: claro, principalmente para um atleta que já esteve lá e sabe o quanto é bom, acaba te valorizando, e também o clube, torna mais evidente o nome do clube. Claro que eu penso, é um objetivo esse ano estar voltando à seleção. Tudo vai fluir da melhor maneira possível se estiver fazendo o meu trabalho corretamente aqui, se estiver correspondendo. Espero que isso possa acontecer. Pois é. O Everton Cebolinha pensando em convocação para a seleção brasileira, lembrando que o Dorival Júnior é o atual treinador da seleção. E galera, hoje o Flamengo emitiu uma nota oficial em resposta à matéria do UOL sobre o contrato do atacante Bruno Henrique. Essa matéria do UOL relatava valores do contrato, dizendo que Bruno Henrique iria ganhar 2,5 milhões de reais por mês, e o Flamengo emitiu a seguinte nota, pesada, hein? O Clube de Regatas do Flamengo vem a público informar que todos os contratos do futebol estão sempre à disposição do Conselho Fiscal, que através de seu presidente pode requisitar qualquer documento financeiro do clube. Além disso,
A instituição é auditada por uma Big Four e tem a transparência como regra interna. Entretanto, o Flamengo não está obrigado a exibir contratos a estranhos à sua organização interna e não aceitará qualquer tipo de pressão pública. O clube tomou conhecimento de uma matéria sensacionalista e mentirosa sobre o contrato do atleta Bruno Henrique, matéria esta que inventa valores totalmente irreais e ataca a correção das informações fornecidas pelo Departamento de Futebol. As providências cabíveis serão tomadas com a maior brevidade possível. Pelo que eu entendi aqui, o Flamengo, inclusive, vai até processar, pelo visto, o UOL, né, que foi o site que publicou essa matéria. Agora vamos falar de campo e bola, porque nesse domingo tem Flamengo em dose dupla. Às 16 horas, 4 horas da tarde, horário de Brasília, Flamengo enfrenta o Philadelphia Union, lá nos Estados Unidos, onde o elenco, comandado pelo técnico Tite, está dando continuidade à pré-temporada. E às 6h10 da noite, aqui em João Pessoa, no Brasil, o Flamengo, a garotada do Flamengo, vai encarar o Nova Iguaçu pela segunda rodada do Campeonato Carioca. E essa não será a primeira vez que terá Flamengo em dose dupla, porque 22 anos atrás aconteceu isso. Quando? Vamos lá, vamos recordar. Em 27 de fevereiro de 2002, o time dirigido por João Carlos da Costa goleou o Once Caldas por 4-1 pela Libertadores do Maracanã e perdeu pelo mesmo placar para o Americano, pelo Carioca e Moça Bonita, onde Raimundo Nonato dava ordens à beira do campo. Galera, pois é, essa não é a primeira vez, mas nesse caso de 2002 me chamou mais a atenção por ser duas competições oficiais. No caso de amanhã, um é amistoso, teoricamente, pré-temporada, um torneio amistoso. Agora, em 2002 foram duas competições aí oficiais, isso me chamou a atenção. Mas fica aí o relato, porque essa não será a primeira vez que o Flamengo vai jogar duas vezes em um mesmo dia. E para o jogo contra o Nova Iguaçu, lembrando que o técnico será o Mário Jorge, a provável escalação tem Matheus Cunha no gol, Santiago Campos, bom lateral direito, Gabriel Noga, lembra do Gabriel Noga, campeão mundial sub-17 pela seleção, sendo titular, Diegão e Zé Wellington, Everton volante, Ryan Lucas outro volante e Lohan sendo meio armador. E aí tem Thiaguinho numa ponta de ataque, Peterson, que será emprestado ao Atlético Paranaense após esses dois jogos pelo Campeonato Carioca, numa ponta, e Verton, teoricamente o homem centralizado, Verton também com a possibilidade de ser emprestado ao Santa Clara de Portugal. Vamos falar agora de mercado da bola, porque após encaminhar a contratação de Vinha, o Flamengo está aí resolvendo detalhes burocráticos, a tendência é que assine segunda-feira toda a papelada, para o jogador ser, enfim, comprado pelo Flamengo de maneira oficial. Spindle, depois de resolver essa situação aí, viajou para a Espanha. Nesse sábado, recebi a informação que Bruno Spindle, diretor executivo, está na Espanha. E lá na Espanha ele pode acertar a contratação de um zagueiro. É isso mesmo, um zagueiro português que atua no futebol espanhol atualmente. O nome dele é Domingos Duarte. Essa informação foi trazida primeiro pela imprensa espanhola e nós confirmamos que a imprensa espanhola noticiou que o negócio está muito próximo de sair. Mas eu confirmei, tá, com pessoas do Flamengo, que de fato há conversas sim, mas que não está próximo. Eu vou ler exatamente o que a pessoa do departamento de futebol disse. Tem chances, mas ainda não é certo. Não está nada avançado. Pois é. Então, tem conversas aí em andamento. Para quem não conhece, Domingos Duarte, o zagueiro português de 28 anos, ele começou no Estoril, tá, de Portugal, passou pelo Sporting, depois passou pelo Belenenses, também de Portugal, GD Chaves, também de Portugal. Em 2018 ele chegou ao Campeonato Espanhol para atuar pelo Deportivo. Em 2019 foi transferido ao Granada, clube que ele defendeu até 2021, 2022, e depois ele chegou ao Getafe, ou seja, é um jogador que está atualmente no Getafe, contrato até 2026, tá? A sua melhor temporada no futebol espanhol foi em 2018, 2019, pelos números aqui, quando ele disputou 43 partidas. Nessa temporada, até o momento, ele tem 13 jogos, 1 gol, e na temporada 2022-2023 ele teve 34 jogos e 2 assistências.
Eu confesso para vocês, galera, que eu nunca assisti 5 jogos desse zagueiro. Mas aí eu fui procurar saber com pessoas que acompanham o futebol dele atualmente na Espanha e que acompanharam o futebol dele em Portugal. Me falaram que é um zagueiro veloz, tem uma boa saída de bola. Agora, se eu ficar falando mais detalhes aqui, eu vou estar mentindo para vocês, porque eu ainda tenho que apurar mais. Pelos lances que eu vi, lembra muito o zagueiro Léo Duarte, lembra do Léo Duarte? Lembra muito as características, o zagueiro Léo Duarte que passou pelo Flamengo, cria do Flamengo, atualmente, se não me engano, está no futebol turco. Mas, enfim, o Flamengo está negociando a contratação desse jogador, sim. Repito o que a pessoa do departamento de futebol disse, não é nada avançado. Eu também procurei o Getafe, o diretor do Getafe confirmou que o Flamengo tem sim interesse nesse atleta, mas não quis dar mais detalhes sobre essa situação. Então fica aí a informação que depois de tentar Léo Ortiz durante muito tempo, agora pelo vídeo, o Domingos Duarte se torna alvo da diretoria do Flamengo para reforçar o setor defensivo. Agora, vocês que acompanharam aí o futebol ou acompanham o futebol dele, quero a opinião de vocês. Vocês são a favor da chegada desse zagueiro português ou não? Podem opinar à vontade. Tá bom, galera? Um beijo para vocês, um forte abraço e fui!